Beleza. Prontinho. Pessoal, então, primeiro, né, agradecer a presença de vocês nesse webinar de hoje. A gente participou, né, só para contar um pouquinho da história, né, de onde veio essa ideia desse prêmio CISAB, né, da gente premiar as boas práticas. Né, o CISAB, esse ano, a gente faz 18 anos, né, desde a fundação do consórcio. E a gente, no dia a dia, observa muito a melhoria dos SAAs, a melhoria na prestação de serviço. E nós participamos de um prêmio semelhante, mas para prestadores, para fornecedores de saneamento, que é da ABS. A gente participou ano passado e a gente viu como foi interessante a construção, né, a caminhada até chegar no momento da premiação. A gente foi premiado. E a ideia não é premiar os melhores ou premiar só os melhores, é premiar quem melhora, né? Quem evolui, quem ano após ano consegue avançar. A gente sabe que nesse setor de saneamento não é simples, né? Não se transforma da noite para o dia, não é tão rápido, mas a evolução e a melhoria ela precisa ser constante. Então, a ideia é a gente poder homenagear no final do ano quem está nessa perspectiva de melhoria constante. A Jaqueline, que é a nossa engenheira, ela é a mentora do prêmio, né? Ela participou com a gente ativamente nessa etapa que a gente fez da ABS, a gente inscrito, né, para participar dessa jornada, e ela transformou isso numa forma em que a gente pudesse fazer com os nossos consorciados. E a ideia é essa, é premiar as melhorias, as boas práticas, o que pode ser replicado, o que pode ser repetido por outro município que gostou da ideia, e tentamos ao máximo não dar muito trabalho para o município comprovar coisas, escrever relatórios, etc., para que o município fique preocupado na melhoria em si, né? Na sua atividade e não em ficar demonstrando alguma coisa para a gente. E a ideia é que essa melhoria ela seja reconhecida no município, né? Então, eu vou passar a palavra para a Jaque, para ela explicar para vocês como que isso vai funcionar e a gente vai ficar aqui também à disposição para quaisquer dúvidas ao longo dessa jornada, viu? Muito obrigada a participação de todo mundo. Jaque, pode seguir aí. Tá joia, Yolanda. Obrigada. Pessoal, então, boa tarde. Eu vou começar a apresentar aqui para vocês, né, o webinar de lançamento do Prêmio CISAB ZM de Boas Práticas em Saneamento Ambiental, da edição de 2026, mais conhecida como primeira edição. Então, vocês que vão participar conosco, vão participar da primeira edição do Prêmio CISAB, e a gente espera que todos que estejam aqui e outros mais possam participar dessa caminhada, dessa jornada junto com a gente. Vocês estão vendo a minha tela de apresentação? Bom, então, palavras, né, da prefeita Helenice, presidente do CISAB. Como a Yolanda mesmo falou, esse prêmio ele foi inspirado em modelos já consolidados de avaliação de excelência em saneamento ambiental. Então, ele foi concebido, né, como um processo de aprendizado. Nós temos como base o PNQS, que é um Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento, e nós trouxemos isso para a realidade dos nossos municípios consorciados. Então, nós entendemos como esse prêmio como uma oportunidade dos municípios identificarem oportunidades de melhoria mesmo ao longo da sua jornada. E essas oportunidades são alinhadas às boas práticas de governança, de sustentabilidade. Então, o objetivo mesmo do prêmio é promover uma jornada estruturada dos municípios consorciados em relação aos serviços de saneamento ambiental. Aqui eu dou um destaque a esse termo, né, jornada estruturada, porque, como a Yolanda mesmo mencionou, o nosso objetivo não é chegar no final do ano e premiar, nosso objetivo não é esse momento pontual. Nosso objetivo é mesmo estabelecer essa jornada ao longo desse ano, junto aos municípios consorciados, e que essa jornada possa fazer com que o município ele melhore, né, em alguns pontos relacionados ao saneamento ambiental.
Então, eu trouxe aqui para vocês, né? E aqui eu queria ressaltar que nós não vamos falar de uma forma bem rápida e gostaria também de deixar um momento aqui para vocês falarem, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, podem levantar a mão aí, a gente é uma troca mesmo de conhecimentos, podem ficar à vontade. Sobre as etapas, né, do prêmio que nós pensamos. A primeira etapa, ela se trata do webinar que nós estamos fazendo hoje. Então, dia 28/4, tá apresentado aqui para vocês. Nós vamos apresentar o prêmio, mostrar para vocês quais são os critérios que serão considerados, os indicadores e também fazer um momento de tirar dúvidas. Um segundo momento é o período de inscrições. O município ele precisa se inscrever no prêmio. Então, o período de inscrições vai ser do dia 28/4, que é hoje. Assim que finalizarmos aqui o webinar, vocês vão receber tanto o edital quanto a planilha de avaliação e essa apresentação. E aí, nesse material, tem um link do Forms para vocês fazerem a inscrição de vocês. E esse período de inscrição vai do dia 28/4 ao dia 22/5. Após a inscrição, assim que o município, né, fizer a inscrição, nós vamos começar a etapa 3 aqui, que nós estamos chamando de Jornada de Excelência. Essa etapa é a mais longa de todo o percurso. Ela vai durar aí 4 meses, de 1º de junho até dia 1º de outubro. Nessa etapa de jornada de excelência, nós aqui do CISAB, né, nós, o corpo técnico do CISAB, nós vamos fazer um levantamento de dados em base de dados oficiais e em algum momento pode ser que a gente precise ir até o município e pegar alguns dados também, pedir, né, alguns dados junto ao município, algumas evidências. Nós vamos preencher a nossa planilha e depois nós vamos marcar uma reunião com alguém, né, do município, uma pessoa responsável, para validar aquelas informações que foram colocadas na planilha do Excel. A planilha eu vou mostrar aqui para vocês hoje também. Após, né, essa validação, essa discussão com o município, nós vamos fazer uma consolidação dos dados dessa planilha, uma validação final junto ao município e, posteriormente, uma classificação. Essa classificação, essa consolidação vai ser realizada do dia 5 de outubro até o dia 16 de outubro. Posteriormente, né, no final do ano, será realizada uma premiação, né, um momento onde a gente está chamando aqui de reconhecimento. Bom, e quem é elegível a participar do Prêmio CISAB de Boas Práticas em Saneamento Ambiental? Todos os municípios consorciados, né, por meio das suas autarquias ou setores responsáveis pelos serviços de saneamento dos municípios, todos os municípios consorciados, eles podem participar do prêmio que nós estamos organizando. E as inscrições, como eu já falei, vão do dia 28/4, que é hoje, até o dia 22 de maio. Se vocês escanearem esse QR Code que está aparecendo na tela de vocês, vocês já vão direto para o Forms, para inscrição, tá bom? Mas como eu vou passar esse material para vocês, não necessariamente vocês precisam fazer inscrição agora. Bom, e no que consistirá essa avaliação? Serão avaliados 6 critérios dos componentes água e esgoto, e dentro desses critérios nós vamos ter indicadores que eles estão subdivididos em 22 indicadores. Esses critérios são dos componentes água e esgoto nessa primeira edição, né, de 2026, e o nosso intuito é que nas próximas edições outras componentes possam vir a fazer parte do prêmio. Mas nesse momento, como nós estamos iniciando, nós optamos apenas pelas componentes água e esgoto, e nos próximos a gente vai avançando nas demais componentes, né? Resíduos sólidos e drenagem. Então, os 6 critérios que eu mencionei são econômico-financeiro, critérios de planejamento, atendimento, pessoas, processos, inovação, tecnologia e automação. Então, passei mais rapidamente aqui, porque não tem muito o que falar especificamente dos critérios, mas aí eu vou mostrar para vocês a planilha com os indicadores, que aí vai ficar mais claro. Tá bom? Vou só parar de compartilhar aqui para mostrar a planilha, que aí eu falo mais dos indicadores.
Bom, então, essa aqui é a planilha que eu falei com vocês. Essa planilha aqui, quem vai preencher somos nós, né? O corpo técnico aqui do CISAB. Mas eu gostaria de mostrar até para vocês verem que os indicadores, eles já são indicadores que já estão pré-determinados. Não são indicadores que a gente vai escolher ao longo da jornada, não. Então, o primeiro indicador que a gente vai olhar aqui é a questão da regulação, né? Então, aqui a gente tem o município é regulado por uma agência. Então, a gente tem as opções sim, não e em processo de contratação, porque a gente também vai considerar essas questões que estão em processo de contratação. Por exemplo, às vezes o município fez a inscrição, né, hoje, por exemplo, e ele ainda não está regulado, mas ele decide por passar por esse processo de regulação e ele começa a fazer a contratação, né, de alguma agência reguladora, por exemplo. Ele pode optar por fazer isso e a gente vai considerar isso durante a nossa avaliação. Então, quando eu coloco aqui em processo de contratação, a planilha ela já considera uma certa pontuação aqui, ó, que vocês podem ver, uma pontuação 3, que não é a máxima é 5, então vai de 0 a 5. Então, como ele está em processo de contratação, a pontuação vai ser 3. Mas, se eu colocar que o município já é regulado, ou seja, sim, a planilha ela já me dá o valor 5, ou seja, o valor máximo de pontuação que ele pode ter para aquele indicador. E os demais indicadores que estão descritos aqui abaixo, como eu falei, são divididos em 6 critérios, né? Os 6 critérios que eu mencionei. E os indicadores são esses aqui que estão aqui na coluna B, ó. Então, por exemplo, autossuficiência financeira com serviços de água e esgoto do último ano. Esse dado ele vai ser informado em percentual. Então, eu coloquei aqui um exemplo de 80%, né, de autossuficiência financeira, e aí vai atribuir uma pontuação de 4 pontos. Um segundo critério aqui, possui tarifa social implementada conforme a Lei 14.026 de 2020? Então, a gente tem aqui sim, não e em processo de implantação. Então, quando a gente marca sim aqui, o município recebe 5 pontos atribuídos. E assim, pessoal, sucessivamente, né? Por exemplo, investimento em saneamento per capita nos últimos 2 anos. Aqui eu dei um exemplo de um município que ele investe R$ 120 per capita nos últimos 2 anos, que ele investiu, no caso. Então, ele vai ter uma pontuação de 3 pontos. Mas se eu colocasse aqui, por exemplo, R$ 250, aumentaria a pontuação para 4 pontos. Já no critério planejamento, por exemplo, a gente tem a questão do PMSB. PMSB vigente em elaboração ou em processo de contratação. Então, nós aqui do CISAB, nós vamos analisar os PMSBs dos municípios que fizerem a inscrição e vamos entender se esse PMSB está vigente, se ele está em elaboração, se ele está em processo de contratação ou se ele está vencido. E cada um desses itens que nós marcarmos aqui vai atribuir uma pontuação. Então, por exemplo, tem município que está com PMSB em elaboração. Então, vou marcar em elaboração, ele vai ter uma nota atribuída de 4 pontos. Aqueles municípios que têm o PMSB vigente, ele vai receber 5 pontos. Vale ressaltar que, nesse momento, nós não estaremos considerando se esse plano está ou não nas normas da ANA, tá? Esse ano a gente não vai considerar isso. A partir do ano que vem, pode ser que a gente mude esse critério, considerando apenas aqueles planos que estejam dentro das normas da ANA. Também consideramos aqueles municípios que têm plano de amostragem aprovado pela Vigilância Sanitária. Então, se houver um plano aprovado, sim, ele vai receber 5 pontos. Se não, recebe 0. E se estiver submetido à vigilância, aguardando aprovação, ele vai receber uma pontuação, vai ser 3, tá, pessoal? Aqui sumiu, mas vai ser 3. Por que que a gente decidiu colocar essa terceira opção? Justamente para que nessa caminhada, né, nessa jornada de excelência aqui que a gente vai traçar juntos, para que se aquele município ele ainda não submeteu o seu plano, por exemplo, de amostragem à vigilância sanitária, para que ele possa fazer a submissão, visando tanto, né, receber essa pontuação máxima, quanto atender a legislação. A mesma coisa é em relação ao PMSB, por exemplo. Aquele município que está com o PMSB vencido, por exemplo. Ele pode
se movimentar para contratar um PMSB, e aí ele vai receber uma pontuação maior aqui na nossa planilha, né, no prêmio. Bom, não vou passar por todos os indicadores, né? Essa planilha ela vai ser disponibilizada para vocês hoje ainda. Nós vamos disponibilizar tanto no YouTube da Escola de Saneamento do CISAB, quanto no site do CISAB. O link para os 3 documentos estarão lá. Então, o edital, a apresentação e essa planilha estará disponível para vocês hoje, tá bom? Aí, outros exemplos aqui de indicadores, né, que a gente vai considerar por exemplo, capacitação anual da força de trabalho. Então, quantas horas por colaborador por ano o município ele dispõe de cursos, por exemplo, realizados, certificados de cursos realizados. Número de funcionários em função do número de economias. Tudo isso, nós aqui do CISAB vamos buscar evidências em dados oficiais, né, buscar evidências junto aos municípios para preencher essa planilha. Bom, agora eu vou passar aqui mais para o final, só para não ficar passando em um por um dos indicadores, só para chamar a atenção desse último indicador, que é o de inovação, tecnologia e automação. Então, nós vamos considerar aqui na nossa planilha também aqueles municípios que possuem um número, né, de processos com algum nível de automação e ou telemetria, por exemplo. Então, aqui eu dei um exemplo de um município que ele tem um processo que tem um nível de automação ou telemetria, e ele vai receber uma pontuação. Se eu colocar 2, por exemplo, ele vai receber uma pontuação maior. E assim, quanto mais, né, processos com nível de automação e telemetria, maior a pontuação até o valor de 5 pontos. Possui sistema zero papel implantado? Sim, não, ou em processo de contratação. A mesma coisa, quando eu coloco em processo de contratação, por exemplo, eu vou receber uma pontuação ali média, né, de 3 pontos. Esse último indicador aqui, número de iniciativas inovadoras implantadas nos últimos 3 anos. Basicamente, o que a gente quer saber é se houve algum caso de sucesso de uma iniciativa inovadora que foi implantada e que o município considera que é uma iniciativa de sucesso. Então, nós queremos ouvir essa história, a gente quer saber qual foi essa iniciativa e principalmente se essa iniciativa, por exemplo, poderia ser levada para outros municípios, né? Poderia ser utilizada em escala, por exemplo. Tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, aí no final, depois dessa primeira parte do preenchimento, na segunda aba, há uma consolidação dos resultados, tá vendo? Então, como eu fui preenchendo ali de forma aleatória, eu cheguei aqui numa pontuação de 25,7 pontos. Essa pontuação coloca o município no nível 3, tá, de pontuação, que a gente considera que é um município que ele está com excelência em boas práticas de saneamento ambiental. Nós temos também o nível 1, que é o nível que a gente considera que aquele município ele possui um compromisso com a jornada, e o nível 2, que é de 18 a 25 pontos, onde a gente está considerando que é um município que tem um compromisso com o desenvolvimento de boas práticas em saneamento ambiental. Então, na verdade, vocês podem observar aqui que a gente não está comparando os municípios, tá? A gente só está pontuando o município por aquelas boas práticas que ele tem e está classificando o município, não é uma comparação entre os municípios. Então, ao final, se alguém tiver alguma dúvida em relação à planilha, ou depois, quando tiver um tempinho a mais para olhar a planilha e tiver alguma dúvida, a gente vai estar aqui à disposição para tirar essas dúvidas. Eu vou voltar aqui para a apresentação, só um minutinho. Bom, então, o que vai acontecer, né? A equipe do CISAB vai realizar esse levantamento de dados e nós vamos preencher essa planilha, tá, para o município, e depois nós vamos fazer uma validação desses resultados junto ao município. Porque talvez a gente levantou um dado que o município não concorde, ou que ele veja que já teve uma atualização ali, que a gente do CISAB, que nós, naquele momento em que a gente estava fazendo o levantamento, a gente não conseguiu perceber. Então, o município ele pode questionar esse primeiro levantamento,
né, da apresentação dos resultados, e a gente vai analisar as evidências e vai verificar se essa pontuação muda ou não. Essa reunião de validação, ela também vai servir para, tem um critério ali que o município pode fazer um ajuste para ele ganhar uma nota um pouco maior. E aí a gente vai fazer essa orientação, olha, se você fizer esse ajuste, você consegue uma nota um pouco maior. Se você conseguir enviar o seu plano de amostragem para a vigilância sanitária, por exemplo, você consegue subir sua nota. E assim, com todos os critérios, com todos os indicadores, a gente vai dar essas orientações ao longo da jornada de excelência. Então, aqui, o ponto 3 é muito importante, que durante o período dessa jornada, os municípios eles poderão promover ajustes e implementar melhorias. E, na verdade, esse é o nosso principal objetivo. Como eu falei, o nosso objetivo não é chegar lá no final e pontuar, e sim promover esse ajuste, essas melhorias ao longo da caminhada. Após, né, essa jornada aí de excelência desses 4 meses, nós vamos fazer a consolidação dos dados e atribuir as notas finais, além de classificar, né, o município dentro daqueles ranges lá que eu mostrei para vocês. E com base nessa pontuação final, os municípios eles serão enquadrados no que a gente está chamando aqui de níveis de reconhecimento, que foram os que eu mostrei lá na planilha. Então, o nível 1, o nível 2 e o nível 3, de acordo com a pontuação obtida. Mas o que então nós vamos ganhar quando a gente for classificado nesses níveis? Os municípios que forem classificados nos níveis 1 e 2, eles vão ganhar uma placa do Prêmio CISAB de Boas Práticas em Saneamento Ambiental, né? Vão levar uma placa para o seu município, para deixar lá, né, exposto no município. E o município que ele receber uma premiação no nível 3, ele vai receber um troféu CISAB-ZM de Excelência em Saneamento Ambiental. E a cada ano que se passar, a gente pretende mudar também esses indicadores, porque aquele município que ganhar, por exemplo, o nível 3, não necessariamente ele vai ficar estagnado. O ano que vem, ele pode concorrer novamente e ganhar o troféu do nível 3 novamente, e bem como ele pode ganhar um nível 2 ou nível 1, tá? Porque os indicadores eles vão mudando ano a ano. E até aqui, nesse momento, eu falei apenas do prêmio para os municípios, para as autarquias e setores de saneamento. Além, né, do prêmio, nós também trouxemos, né, uma novidade, né, no nosso edital, que é um concurso de fotografia do saneamento. Esse concurso foi feito não para as autarquias especificamente, mas principalmente para os colaboradores das autarquias e dos setores responsáveis pelo saneamento dos municípios consorciados. Então, quem pode participar desse prêmio são os colaboradores das autarquias, tá? Então, o que a gente chama aqui atenção é para garantir, né, aqueles colaboradores que forem submeter as fotografias à avaliação aqui no prêmio, para que tenha uma atenção para garantir os requisitos da imagem conforme o edital, está tudo em edital, tá? E essa fotografia ela vai ser avaliada por uma comissão que não vai saber a origem daquela fotografia, não vai saber o município, não vai saber de onde para que seja realmente algo assim, às cegas mesmo, tá? A avaliação. Para inscrever a fotografia, se vocês escanearem esse QR Code, também vai dar acesso a um forms para o envio da fotografia a ser submetida ao concurso. As fotografias, elas deverão retratar, como eu falei, de forma autoral e original, temas relacionados ao saneamento ambiental. Nesse ano, especificamente, como nós vamos considerar apenas as componentes água e esgoto, a fotografia ela tem que retratar esses componentes, um deles, né? O abastecimento de água, esgotamento sanitário, equipes de trabalho em campo, né? Mais voltados para os eixos água e esgoto, e também o impacto do saneamento na comunidade e no território, também considerando as componentes água e esgoto. Vale ressaltar que se essa fotografia possuir imagens de pessoas, essas pessoas precisam dar o aval para a publicação dessas imagens em materiais institucionais. E o que o ganhador, né, do concurso de fotografia do saneamento ambiental vai ganhar? Como que ele vai ser reconhecido?
Primeiro, ele vai ganhar uma placa de reconhecimento, então ele vai ter uma fotografia campeão do Prêmio CISAB ZM 2026. Também, né, nos materiais oficiais, eventos e canais de comunicação do CISAB, haverá uma menção do autor, do local e do município dessa fotografia. E essa imagem selecionada, premiada, ela será utilizada como fotografia oficial da capa do regulamento, né, da capa do edital do prêmio da edição de 2027. Então, quando vocês olharem lá o edital desse ano, ele não tem uma fotografia na capa. Na verdade, ele tem uma fotografia meramente ilustrativa desse troféu que a gente está mostrando aqui. Mas a partir do ano que vem, a fotografia que vai estampar a capa do edital é a premiada no ano anterior, no caso de 2026. Bom, então, para finalizar, né, o que a gente gostaria de falar é que a cerimônia de premiação, que vai acontecer lá no final do ano, em novembro, que ela está prevista, é, ela não simboliza o reconhecimento só dos avanços alcançados, mas também o reconhecimento de que nós estamos fortalecendo uma cultura. É uma cultura de melhoria contínua, uma cultura de transparência, de inovação, de conformidade com a regulação, e não apenas uma premiação ou um avanço propriamente dito pontual, mas que seja um fortalecimento de uma cultura. Eu vou mostrar aqui para vocês, lá, o edital, ele contém um cronograma. Vou passar aqui o cronograma do edital. Bom, então, aqui como eu falei para vocês, eu vou enviar esse edital hoje ainda. Na verdade, vai estar disponível, né, no site do CISAB, também no YouTube da Escola de Saneamento. E o edital... Tá dando para ver? Tá aparecendo. Meu planilha. Ah, tá. Então, o edital ele vai estar disponível para vocês hoje, tá? É o regulamento, né? Então, hoje ele já contém esse troféu aqui como capa, né? E nos próximos anos vai ser uma foto premiada no concurso de fotografias. Então, ele vai estar disponível para vocês com o cronograma, que já está aqui no final. Então, fiquem atentos ao cronograma. Também deixei o cronograma na apresentação, e essa apresentação será disponibilizada. Esse vídeo, né, do lançamento, ele também será disponibilizado para vocês via YouTube, tá bom? E aí agora eu vou abrir para tirar dúvidas, né, para se alguém tiver alguma dúvida. Ninguém? Tudo bem, gente? Boa tarde. Quero Boa parabenizar tarde. aí a ideia do CISAB, direcionando essa premiação com incentivo, né, para os municípios se desenvolverem, crescerem. Achei muito interessante. Só tinha uma dúvida em relação à fotografia. Ela pode ser tirada de drone também? Pode, ela pode ser tirada de drone. Pode. Pode, desde que seja uma fotografia autoral e original, que não seja, né, de inteligência artificial, algo nesse sentido, pode sim. Uhum. Era só isso mesmo, que eu já estou com uma ideia já de Hum, fotografia para Tá poder certo, encaminhar. tá joia. E aí, Holanda? Sala bonita, hein? Tô falando que eu não tenho nem roupa para vestir para vir para essa sala aqui. A Lenice mandou um abraço, ela falou que não teve como participar, mas ela pediu aí para parabenizar, né? Foi uma ideia muito interessante que se desenvolveu ali no CISAR. Ela falou que vai ajudar a aproximar os municípios, a gente poder compartilhar ideias e que vai fortalecer bastante a zona da Secretaria. Minha dúvida era só essa, só. Nossa. Ô, Jaqueline, o Matheus, do site do Solve, fez um comentário aqui no chat. Ele escreveu muito interessante, parabéns pela iniciativa. Tá, obrigada, Matheus.
E também, pessoal, depois que ler o material que vai disponibilizar, né? A gente vai mandar por e-mail também. Se alguém ficar com alguma dúvida depois, quiser esclarecer alguma coisa, é só mandar mensagem para a gente, tá? O canal de comunicação está sempre aberto. Às vezes agora parece claro, porque tá a Jaqueline aqui falando, explicando, mas na hora que for fazer a leitura, que for repassar para alguém que se ficar com alguma dúvida, só entrar em contato com a gente também. Bom, acho que se não tiver mais ninguém, a gente pode encerrar, né? E aí a gente disponibiliza também depois esse vídeo para o pessoal. Quem tiver, né? Quem não pôde participar e quiser assistir, vai estar disponível no YouTube. Bom? Isso. Então, obrigada, viu, gente, pela participação. Eu espero contar com todos vocês aí se inscrevendo e participando dessa iniciativa e vamos juntos aí rumo à melhoria dos nossos serviços. Um abraço para vocês e boa semana. Um abraço. Boa tarde, Tchau, tchau. pessoal. Obrigada.